O que é que ele diz aqui nesse exemplo? Ó, ao se percorrer uma linha de campo elétrico uniforme, então ele está falando de campo elétrico uniforme, no mesmo sentido da linha de campo, de um ponto A até um ponto B. Então já desenho aqui para você. O sentido aqui da linha de campo, eu escolhi aqui para a direita, por exemplo. Desenhei só uma linha, mas você já sabe que isso aqui é um céu. E aí ele está indo do ponto A até o ponto B, no mesmo sentido do campo. Então, por isso eu desenhei o campo, o ponto A aqui mais à esquerda e o ponto B mais à direita. Perceba que essa questão também ela não traz desenho. Por isso que é sempre legal, pessoal, quando você lê a questão, você fazer um esqueminha, um desenho. Não fica mais fácil quando a gente faz o esquema, né? Porque aqui você está vendo o que está acontecendo. Ó. Eu estou indo do ponto A para o ponto B, no sentido da linha de campo. Certo? Ele me deu o quê? Que a distância entre os pontos é 80 centímetros. Ele disse o que mais? Que o potencial elétrico no ponto A era 50 volts. Então você vai colocando todas essas informações nesse esqueminha aqui. Beleza? E ele diz o seguinte, quando você vai do ponto A até o ponto B, ele diz que a DDP é 400 volts. Então se você pegar VA menos VB, vai dar 400 volts. Beleza? Mas aí a gente sabe o seguinte, né? Ó, o que a gente sabe? O que a gente tem? Vamos aqui. Olha só. VA menos VB é 400 volts. Eu posso usar primeiro aqui aquela expressãozinha, aquela minha expressãozinha aqui, ó. VA, né? VA menos VB, eu sei que eu chamei isso aqui de U, que é a DDP entre os dois pontos. U igual a E vezes D. Pronto. Ele quer no item A o valor do campo elétrico. O campo elétrico vai ser a DDP que ele me deu, que é 400 volts, dividido pela distância. Professor, era 80, porque o senhor colocou 0,8. Aí você tem que se ligar, ó. Está em centímetros. Então, se está em centímetro, vou ter que dividir por 100, vai ficar 0,8. Beleza? 400 dividido por 0,8, aí eu obtenho aqui 500 volts por metro. Esse é o item A, que a gente resolve só aplicando essa expressãozinha aqui. E no item B, o que ele pede no item B? Ele pede o potencial elétrico do ponto B. Aí é só a gente fazer essa subtração. Ó. Eu sei, o que é que eu sei? Professor, eu não sei de quase nada. Sabe, rapaz, você está prestando atenção aqui às aulas fazia tempo. VA menos VB é 400. Ele me deu VA. Então vai ficar 50 menos VB igual a 400. E aí você faz essa equaçãozinha do primeiro grau, né? Então o VB passa para o outro lado, positivo, e o 400 passa para o primeiro membro negativo. Fica 50 menos 400, menos 350 volts. Professor, e esse sinal de menos, o que é que tem? Não tem nada demais, né? O potencial no ponto pode ser positivo, pode ser negativo. Então, se aqui é 50 e se o ponto B tem um potencial de menos 350 volts, então, em algum lugar bem por aqui assim, eu vou ter um potencial de 0 volts, né? É claro. Então, o potencial pode ser positivo? Pode. Pode ser negativo, inclusive pode ser zero. Beleza? Questãozinha 19. Vamos aí para a questão 20. Olha só. Depois eu vou deixar disponível aqui esse PDF com essas questões para vocês, tá bom, pessoal? Vai ficar disponível lá na nossa sala de aula. Questãozinha 20. Vamos fazer o seguinte. Nesse outro exemplo, mais uma vez, o que é que a gente tem, pessoal? O campo elétrico uniforme. Ele dá a distância entre essas duas superfícies aqui tracejadas, ó. Essas linhas tracejadas. Eu sei que você sabe, mas me diz aí, o que é que são essas linhas tracejadas aqui? São o quê? São as linhas equipotenciais. Quer dizer que qualquer ponto que tiver aqui tem o mesmo potencial do ponto A e qualquer ponto que tiver aqui tem o mesmo potencial do ponto B. E o potencial do ponto A é maior ou é menor do que o do ponto B? É maior do que o ponto B, né? Porque no sentido da linha o potencial cai, ele diminui, né? E aí ele me deu o que mais? Ele me deu o valor do campo e me deu a distância entre as linhas. E pede que eu encontre a DDP. Qual é a DDP? Ou seja, ele podia perguntar assim também, né? Ó,
VA menos VB. Isso vale quanto? Pronto, ele podia perguntar isso aí, né? Então, eu vou usar aquela expressão que a gente já conhece. U igual a E vezes D. Quem é o U? VA menos VB. É a DDP entre essas linhas. Mesma coisa. Lembrando que eu só posso usar essa expressão porque é um campo elétrico uniforme. E se for colombiano, aquele com formato de sol, aí não pode usar isso aqui não. Então vamos lá. Se ele quer a DDP, fácil. Eu já tenho um campo, 0,5 voltmetro, e tenho a distância, 32 vezes 10 a menos 3. Professor, por que o senhor colocou 10 a menos 3? Porque ele me deu em milímetro. Se tu lembrar, né? Milímetro, esse Mzinho aqui da frente, ó, ele vale 10 a menos 3. Certo? Então, 32 vezes 10 a menos 3 metros. O fato é que essa distância, né? Grava isso aí, ó. Essa distância ela tem que estar em metros. E se não tiver em metros, meu amigo, você vai ter que transformar em metro. Certo? Então vamos lá. 0,5 vezes 32. Professor, não sei fazer isso aqui de cabeça. Dica: quando for multiplicar qualquer número por 0,5, lembre que isso é a mesma coisa que dividir esse número por 2. Como é? 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. É 1 meio. Se eu dividir 1 para 2, fica metade para cada um. Então, se tu está multiplicando por 32, 32 por 0,5, é a mesma coisa que está dividindo por 2, que dá 16. Olha aí, é só dividir por 2, é só dividir por 2. E aí repete a potência de 10, 16 vezes 10 a menos 3, que eu também poderia escrever assim, ó, 16 milivolts. Poderia ser. Isso aí é o quê? É a DDP, é a diferença de potencial entre as duas superfícies aqui. Que ele está pedindo no item A. Beleza. Então vamos aí para o item B. O que é que ele está dizendo aí no item B, pessoal? O que ele está dizendo? Sabendo que o potencial elétrico em um ponto A tem esse valor aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 3 é o potencial aonde? No ponto A. 5 vezes 10 a menos 3 volts. Determine o potencial elétrico no ponto B. Aí fica fácil, é só tu fazer uma subtração, né? VA menos VB. Por que eu estou fazendo VA menos VB e não VB menos VA? Eu pego o maior menos o menor, né? Eu sei que o maior, ele está aqui mais à esquerda, né? E o menor, ele está mais aqui à direita, porque o sentido da linha é para cá. Professor, e se ele tivesse mudado o sentido da linha? É bom prestar atenção. Na maioria das questões, o sentido da linha, observa, ó, tá para a direita. Professor, mas só de sacanagem. Se ele botar uma questão com o sentido da linha para a esquerda, aí você tem que prestar atenção. Se o sentido da linha fosse para o outro lado, para a esquerda, aí o potencial de B é que seria o maior, né? Beleza? Tem que ficar ligado nisso aí também. E aí VA menos VB é igual a esse valor aqui, que a gente já achou no item anterior, que é a DDP. O potencial no ponto A ele me disse 5 vezes 10 a menos 3. É só substituir aqui e fazer essa continha, né? Passa VB para o segundo membro, positivo. Passa esse valor aqui, 16 vezes 10 a menos 3, para o primeiro membro, negativo. 5 menos 16, menos 11, e repete a potência, né? É só repetir essa potênciazinha aqui. É como se fosse x. 5x menos 16x dá menos 11x. Só que não é x, é a potência de 10. E você só pode fazer essa subtração por quê? Porque você tem potências iguais, né? As bases e os expoentes são iguais. Então é como se fosse x. E aí dá para você fazer a soma ou a subtração normal. Beleza? Achamos aí o potencial no ponto B. Nessa questão 24, o que é que ele tem? Mais uma vez, campo elétrico uniforme. E aí ele deu... Quando eu olho isso aqui, ó, voltmetro, eu já sei que é o valor do campo, né? O volt por metro é o valor da intensidade do campo elétrico nessa região. Ele me deu as superfícies aqui e aqui. Me deu os potenciais em cada superfície. Beleza, me deu os potenciais 60 e 20. Pronto. Me deu os potenciais. Então, qual é a DDP aqui? Qual é a DDP entre essas superfícies aqui? 60 menos 20, 40 volts. Eu já sei que a DDP aqui seria de 40 volts. Quando eu for usar essa expressãozinha aqui, ó,
eu já sei que o U é 60 menos 20. 40 volts. O valor do campo elétrico, 2 vezes 10 a 2, que é a mesma coisa que 200, né? E aí eu acho a distância, 40 dividido por 200. Cuidado para não errar aqui, ó. Não é 200 dividido por 40. 40 dividido por 200. Então, isso aqui vai dar 0,2 metros. É a distância entre essas duas superfícies equipotenciais. É o que ele está pedindo no item A. A distância entre as duas superfícies equipotenciais. Achamos aí o valor da distância. E o que mais? O que ele quer no item B? No item B, ele pede o seguinte: o trabalho realizado pela força elétrica quando você transporta uma partícula de carga 6 microcoulombs, aqui a carga, 6 microcoulombs do ponto A até o ponto B. Então, essa carga ela vai vir do ponto A e vai andar aqui até o ponto B. Pronto, ela vai andar aqui até o ponto B. Essa carga aqui, ó, de 6 microcoulombs. E aí, qual é o trabalho realizado pela força elétrica? Pronto. Vamos usar essa expressãozinha bem aqui, ó. O trabalho realizado pela força elétrica é o valor da carga vezes a diferença de potencial. Ou seja, VA menos VB. Você vai pegar o potencial elétrico do ponto aonde ela saiu, lembre que é o potencial elétrico no início menos o potencial elétrico no final. Não é o final menos o inicial, não, professor. Não, nesse caso aqui, ó, é o inicial menos o final. Quem é o inicial? Ela saiu do A. Quanto é o potencial do A? 60 volts. Então eu coloquei aqui, ó. Quem é o potencial no fim? É lá o potencial do ponto B, que é quanto? 20 volts. Então é o potencial de onde ela saiu daqui. Para onde ela chegou? Ela chegou aqui. Então pronto. Substitui o valor da carga, 6 micro, olha o prefixo micro, 10 a menos 6, prefixo micro, beleza? E aí 60 menos 40. Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 6 vezes 40. 6 vezes 40, 240. Vezes 10 a menos 6 joules. Podia escrever assim também, ó, 240 microjoules. Podia ser assim também? Podia. Tranquilo aí, item A e item B resolvido. Vai, professor, faz aí a 25. Pronto, vamos fazer a 25. Uma partícula de massa 1 vezes 10 elevado a menos 4 quilos, ou coisa boa, ele já me deu a massa em quilos. Isso é muito legal, por quê? Porque quando ele dá a massa em gramas, tu já presta atenção, que tu vai precisar transformar para quilos, beleza? Sempre que tu tem força em newtons, né? Aceleração em metros por segundo, velocidade, ó, ele está pedindo velocidade em metros por segundo. Então, eu vou ter que ter minha massa em quilos. Então, não tem jeito. Tem que prestar atenção a essas transformações de unidades, porque são nessas transformações que o pessoal erra. E aí ele dá a carga da partícula, menos, é uma carga negativa, ó, menos 1 microcoulomb, 10 a menos 6 é micro, ela é lançada na direção do campo. Opa, vamos entender aqui, ó. Lançada quer dizer que ela tinha velocidade inicial igual a zero ou diferente de zero? Se ela é lançada. Quando tu joga uma coisa, né? Quando tu joga uma pedra, tu joga essa pedra com uma velocidade inicial diferente de zero, né? Então essa velocidade aqui, ó, inicial, ela é diferente de zero. E ela foi lançada na direção do campo. Beleza? Ou seja, quando ele fala na direção do campo, é na direção e aqui no sentido também. Vamos ver se é no sentido também. Vamos continuar lendo aqui. Ele dá o valor da intensidade do campo elétrico. Ó. Ele dá o valor da intensidade do campo. Vamos anotar isso aqui. 10 elevado a 5 voltmetro. Então, o que é que ele me deu? Ele me deu massa, me deu carga e me deu campo. E aí ele pergunta sobre a velocidade mínima de lançamento para que essa partícula percorra 20 centímetros a partir da sua posição de lançamento. Vamos entender. Se ele pergunta a velocidade mínima,
Então quer dizer que se ele lançar essa partícula aqui com uma velocidade abaixo de um determinado valor, ele não vai percorrer os 20 centímetros. Porque essa partícula é negativa, lembra? Ah, ela é negativa. E aí, professor, o que é que tem a ver? Ela é negativa. Se ela é negativa e o campo está para frente, a força elétrica vai estar para onde? A força elétrica vai estar para onde? Contrária, né? Força elétrica... Eita, que tá difícil de sair uma linha reta aqui. A força elétrica vai sair para onde? Vai ter uma orientação contrária ao campo. Por quê? Porque ela é negativa. O campo está para a direita, então a força vai estar para a esquerda. Quer dizer que se essa partícula está se movendo para a direita, ela está indo para onde ela quer? Claro que não. Ela quer ir para onde? Ela quer ir para a esquerda. Então esse é um movimento retardado, né? Quando um corpo está indo para onde ele não quer, velocidade para um lado e aceleração para o outro, aceleração para cá, né? Então é um movimento retardado. Então essa partícula vem, percorre 20 centímetros, para e volta. Mas ela só percorre 20 centímetros porque ela foi lançada com um valor de velocidade mínima, que a gente vai já ver como é que encontra esse valor. Abaixo desse valor aqui, ela não consegue percorrer os 20 centímetros. Ela para antes e volta. Certo? Então vamos lá. Vamos partir para o que ele deu de informação na questão. Ele me deu o quê? Deu a carga e deu o campo. Aí eu lembro da minha expressãozinha geral, ó, da força elétrica. Se eu tenho a carga, né, e tenho o campo, eu encontro a força. Se eu tenho a força e tenho o campo, eu encontro a carga. Enfim, ó, se eu sei o campo elétrico que essa partícula está sofrendo, eu sei a força que ela está sofrendo também. Beleza? Eu posso descobrir essa força. Ó. Vai ser a carga, que é 10 a menos 6. Como eu estou interessado em saber a intensidade da força, eu posso desconsiderar esse sinal, tá bom? Da carga, ó. Lembre que o valor aqui da carga é só em módulo. Não me interessa o sinal da carga. Eu pego a carga vezes o campo. 10 a quinta. Isso aqui vai dar 10 a menos 1, usando o produto de potência de mesma base. Isso aqui é 0,1, não? Então eu achei a força. Beleza, e aí? Como eu tenho a massa e tenho força resultante, lembrando que essa partícula só está sofrendo a ação do campo elétrico. Então, a minha força elétrica vai ser a minha força resultante. E aí eu tenho que lembrar de quê? Eu lembro da minha segunda lei de Newton, que você viu lá no primeiro ano. Ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Porque se eu tenho a força resultante, acabei de achar que é a força resultante, 0,1. E se eu tenho a massa da partícula, que está bem aqui, ó, eu encontro quem? Eu encontro a aceleração que a partícula vai sofrer. Beleza? Ixi, professor, essa questão aqui ela é mais complicadinha, né? Vai ter uma equação, duas equações. Ó. Uma, eu tenho que usar essa equação. Tenho que usar a segunda lei de Newton e tenho que usar uma equação do primeiro ano chamada equação de Torricelli. Como é que é a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes a distância percorrida. Professor, essa questão eu não saberia fazer, mas agora você sabe, né? Então vamos lá. Quem é a aceleração? É a força dividido pela massa. A força eu acabei de achar, que foi 10 a menos 1 newtons, dividido pela massa, que é 10 a menos 4 quilos. E aí eu já te falei, quando tu tem potência no denominador, essa potência sobe com o sinal do expoente trocado, vai ficar 4 menos 1. 3. 10 a terceira metros por segundo ao quadrado. O que é isso? É o valor da aceleração que essa partícula vai sofrer. Então eu usei essa expressão, vamos lá, usei essa expressão para achar quem? Para achar a força, já que eu tinha a carga e o campo. Pronto. Depois que eu achei a força, como só tem a força elétrica, então ela é resultante. Como eu tenho a força e a massa, eu acho a aceleração. E para que eu acho a aceleração? Aí a gente vem para a equação de Torricelli. Ele não quer saber a distância? A distância que ela vai andar aqui, ó. Aliás, ele pergunta a velocidade mínima, né? Ele deu a distância, que é 20 centímetros. Ele não falou de tempo. Sempre que ele dá velocidade, dá aceleração, ele fala distância, você lembra da equação de Torricelli.
De novo, ele falou de velocidade inicial. Tem como achar aceleração. Falou de distância, mas ele não falou de tempo. Você pensa logo nessa equaçãozinha aqui, ó. Equação de Torricelli. Por quê? Porque é uma equação que não envolve o tempo. Você tem velocidade, tem aceleração, tem distância, mas não tem tempo, Torricelli. Isso é uma equação importante para estar gravada aí, tá? Na sua cabeça aí. Então vamos lá. Eu sei que a partícula vai andar daqui até aqui, para e volta. Então, se ela para, a velocidade final, ó, 0. Velocidade inicial é o que eu quero achar. Velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado menos, vamos lá. Por que eu vou usar o menos aqui agora? Porque na hora de substituir na minha equação, você lembra que a velocidade está para um lado, a aceleração está para o outro lado. Ó. É um movimento de freio. Se elas têm sentidos contrários, aí eu vou colocar o sinalzinho de menos bem aqui. Beleza? Tem que colocar esse sinal de menos. Porque a velocidade e a aceleração têm sentidos, né? Tem sentidos aí contrários. Tem sentidos contrários. Apaguei foi tudo aqui, né? E aí tem que colocar o sinal de menos. Aceleração 10 a terceira. Esse 2 aqui, pessoal, é da expressão, ó, 2 vezes a aceleração, que é 10 a terceira, vezes a distância, que é 20 centímetros. 20, mas como está em centímetro, eu tenho que dividir por 100, ou multiplicar aqui por 10 a menos 2, tá bom? Substituindo esses valores na equação de Torricelli, fica aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 1.000, 2.000 aqui, né? Vezes 20, vezes 10 a menos 2 aqui no caso, ó. Certo? Então, fazendo essas continhas, se você fizer todas essas continhas desse lado aqui, ó, vai ficar menos 400. Isso aqui, aí passa para o outro lado, fica 400. Tá bom? Beleza? Vai ficar 400. E aí, potência passa para o outro lado o quê? Passa para o outro lado raiz quadrada. Raiz quadrada de 400 fica 20 metros por segundo. E aí a nossa alternativa aqui, nossa alternativa incorreta seria aqui o item B. Beleza? Uma questãozinha boa, porque traz aí uma novidade, que é a equação de Torricelli, e você relaciona aí a expressão geral da força elétrica, a segunda lei de Newton e a expressão de Torricelli. Beleza aí, pessoal?